Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por esse dia, externar gratidão a Deus por mais essa oportunidade, a qual Ele nos concede estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. Enquanto muitos nesse momento estão em vícios, presos, o Senhor te trouxe aqui nessa noite. E nada te impede de adorar o Senhor, porque Ele se faz presente na casa. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Fábio Soares, louvar a Deus pela vida da missionária Rosilude Soares. Deus seja louvado. Esses homens de Deus que estão aqui na minha retaguarda, louvado seja o nome do Senhor. Louvar a Deus também pela vida da levita que ela está, em nome do Senhor, e pela vida da igreja. Sem mais delongas, eu convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, a qual escreveu Marcos, capítulo de número 5, o versículo é o número 21 ao versículo 25. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Jesus, a qual escreveu Marcos, capítulo de número 5, o versículo é o 21 ao 25. Rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostou-se aos seus pés, lhe impondo insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. E uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher, que já havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela padecera muito, sob o cuidado de vários médicos, e gastava tudo o que tinha. E mais uma vez, pensando em melhorar, piorava. Tomai assento, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, passagem muito conhecida da Bíblia. Acredito que os irmãos, por diversas vezes, já ouviram essa mensagem. O capítulo de número 5 começa com Jesus em Gadara, realizando um milagre. Aí a Bíblia diz que Jesus sai de Gadara. A Bíblia vai dizer que Jesus atravessa o mar da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. E bem aqui, para começarmos, irmãos, a Bíblia diz que Jesus está no barco. E sempre, irmãos, na Bíblia só teve um barco disponível para Jesus. Foi o barco de Pedro. Enquanto muitos barcos não estavam disponíveis para Jesus, o barco de Pedro estava sensível para que o mestre pudesse entrar. E nessa noite eu te convido a permitir que Jesus entre no teu barco, que Jesus tome a direção da tua vida, que Jesus tome a direção da tua casa, que Jesus seja a direção da tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Pedro permite que Jesus entre no seu barco. E a Bíblia vai contar que quando Jesus atravessa o mar da Galileia, lá está um homem por nome Jairo, que a Bíblia faz questão de dizer que esse homem é um dos principais da sinagoga, um homem importante, um homem influente.
Mas esse homem precisava de algo. Esse homem precisava ter um encontro com Jesus. Tem muitas pessoas que nós conhecemos que nesse exato momento também está precisando de ter um encontro com Jesus. Está precisando ter uma oportunidade de ter um encontro com Jesus. E por muitas vezes nós temos se calado. Nós não temos sido boca de Deus para esse povo que aí está aí lá de fora. Nós temos retrocedido. Nós temos como se calados como discípulos de Jesus. Mas se não tem alguém para anunciar o evangelho de Jesus, esse alguém vai atrás de Jesus. E a Bíblia vai contar e vai dizer que esse homem, ele se prostra diante de Jesus. Ele se humilha diante de Jesus. Pessoas têm que saber disso, que não é Jesus que tem que ir atrás de você. É você que tem que ir atrás de Jesus. É você que está precisando do milagre. É você que tem que se levantar e pagar o preço por sua casa, pagar o preço por sua família. É obrigatório você ir ao encontro de Jesus para receber seu milagre. A Bíblia diz que apesar das diferenças, apesar das falhas, aquele homem se prostra, pastor. Ele se humilha. Eu não vou falar em questões religiosas, porque nós perderíamos muito tempo. Eu imagino aqueles homens que ouviam Jairo naquela sinagoga ensinando. Aquele homem perde o orgulho e vai se prostrar diante de Jesus. Tem pessoas que nessa noite precisam, pastor, liberar perdão. Deus está me falando quando eu cheguei aqui. Tem que pessoas precisam se converter ao evangelho de Jesus. Porque você sabe que dentro da casa tem pessoas precisando do milagre. Talvez você encontre dentro da sua família uma pessoa como Jairo, que precisa se quebrantar, e é você que vai fazer a diferença. É você que vai fazer a diferença na sua família. É você que vai fazer a diferença nesses quatro cantos dessa cidade. Porque nós somos o sal da terra. Nós somos a diferença desse mundo. E nós somos escolhidos do Senhor. Isso é uma herança eterna que está sobre a tua vida. A herança de filho do Senhor. Aquele homem se humilha. E aí a Bíblia vai dizer que esse homem, pastor, ele só quer um toque de Jesus. Ele só quer que Jesus entre naquela casa, que Jesus vá àquela filha dele e mude a história. Como é interessante entender que aquele homem só tem aquela filha que tem 12 anos. Se aquela moça, se ele não vai ter um encontro com Jesus, aquele projeto acaba, aquela família acaba. Mas aquele homem decidiu levar Jesus para a casa dele. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você está vivendo, quando você sair daqui nessa noite, leve Jesus para a sua casa, leve Jesus para o seu emprego, leve Jesus para a sua vida, leve Jesus para a sua família, que Ele vai fazer a diferença. Aí é interessante, pastor, que aquele homem vai com a multidão atrás dele. Não, a multidão tem que ir atrás de Jesus. O dinheiro de Jairo não vale nada. A condição de Jairo social também não tem valor. O que fazia valor a Jairo é porque ele estava próximo e andando com Jesus. Aprenda, o dinheiro do mundo não paga nada. A posição social não faz a diferença. Mas o nosso Jesus é a diferença nas nossas vidas. Jesus não está preocupado com o que você tem. Jesus está preocupado com o que você pode dar para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui acontece um grande contraste. No meio do caminho,
Aquele homem encontra uma mulher que, pela cultura judaica, pelo fato de ela ser hemorrágica, aquela mulher não era para estar nesse capítulo, não era para estar na Bíblia falando sobre ela, pastor. Porque aquela mulher, devido à doença dela, era uma mulher excluída da sociedade, uma mulher que não tinha valor. Mas essa mulher, ela enfrenta os obstáculos da vida para ter um encontro com Jesus. A Bíblia vai dizer que essa mulher hemorrágica, ela já não tem mais dinheiro, ela já não tem mais nada. A única maneira de ela resolver, de ela mudar a sua história, também é ter um encontro com Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher toca as vestes de Jesus, e Jesus, ali naquele momento, sente que saiu poder, saiu virtude de si. E Jesus pergunta aos seus discípulos: quem o tocou? E eles falam: mestre, a multidão é grande, mas eu senti poder sair de mim. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ouvindo aquilo tudo, aquela mulher decide enfrentar o preconceito, decide enfrentar a rejeição, e declara a Jesus que foi ela que tocou. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha um obstáculo dentro da sua casa, tenha uma multidão querendo te parar dentro da tua família, mas permita hoje, nessa noite, você receber o toque do Senhor Jesus, porque Ele me trouxe lá de Santa Rita do Maranhão para dizer que quando você sair daqui hoje, Deus vai renovar a tua estrutura, Deus vai renovar a tua família, Deus vai entrar com providência nessa oração. Você não vai sair daqui do jeito que chegou. Eu vejo Deus abrindo portas em ti. Deus abrindo portas na tua vida, Deus abrindo portas na tua casa. Deus está entrando com providência em oração nessa noite. A Bíblia diz que bastou uma palavra de Jesus para mudar aquela história. A Bíblia diz que quando Jesus chega para aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor, naquele aglomerado da multidão, Jesus dá uma palavra, um comando. Porque a resposta que você quer não é um toque, é a palavra. É a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que cura. E tem uma palavra do Senhor sobre a tua vida nessa noite, que Deus vai mudar a história de pessoas, que Deus vai mudar decreto sobre a tua casa, que Deus vai mudar o decreto sobre a tua família. Começa a receber uma unção do Senhor diferenciada, começa a receber a presença de Deus, porque Ele está aqui na casa, e eu já começo a sentir a presença dEle. Ele está quebrando o decreto, Ele está mudando o protocolo, Ele está mudando a história de pessoas nessa noite. A Bíblia diz que aquela mulher, pastor, ela recebe a cura primeiro do que Jairo, porque para Jesus não importa que você chegou primeiro. Muitas das vezes você vai ter que testemunhar e ver o irmão recebendo a bênção primeiro, e você se alegrar. Só que a palavra do Senhor vai dizer que no meio do caminho, alguém diz para Jairo: Jairo, acabou, tua filha morreu. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que as pessoas vão largar isso, não tem mais jeito. Mas só que Jairo, igualmente a você, anda com Jesus, e não tem palavra lançada sobre a tua vida que Jesus não jogue no chão. Não tem seta maligna que Jesus não jogue no chão. Falaram que aquele projeto acabou, mas Jesus está na casa para dizer: o teu projeto está vivo. Sabe por quê? Porque Jesus está andando com você, e o projeto que Jesus está, Satanás não tem vez, porque a última palavra, ela é do Senhor.
É interessante, pastor, que alguém da casa de Jairo não são os de longe que querem acabar, são os de perto, querendo acabar sonhos. Pessoas dentro do ministério dizendo: não louva nada, não prega nada. Você está dizendo, mas não sabe o que Deus está imaginando. Talvez teu louvor não tenha agradado aos homens, mas tenha agradado a Deus. Talvez tua adoração não tenha agradado aos homens, mas tenha agradado a Deus. Não ligue com que as pessoas vão falar. Se preocupe com Jesus. Você não tem que fazer nada para agradar o homem. Você tem que agradar a Deus, porque é Ele que te reveste. É Ele que bota uma autoridade sobre tua vida hoje. É Ele que derrama poder. É Ele que entra com providência na tua casa. É Ele que amolece aquele coração. É Ele, é Jesus de Nazaré. Alabanaia, alabaço, queremanto, demanagaséfia. Eu já sinto a presença do grandão da Galileia aqui na casa. Eu já sinto a presença do Senhor poderoso. É interessante que quantos projetos não tem voltado para trás por palavras que foram lançadas, por pessoas muitas das vezes próximas, que lançam uma palavra que entristece o irmão. Quantas vidas têm ficado para trás porque pessoas disseram que a roupa dele não condiz. Quantas pessoas têm ficado para trás porque os próprios servos de Deus estão matando os crentes. Mas a palavra de Jesus foi crer somente. A Bíblia diz, e isso eu acho interessante, que quando antes de chegar na casa de Jairo, ele só permite que Pedro, João e Tiago continue com ele. Talvez no teu caminho tem pessoas que não acreditam em você, e é preciso você tirar do seu caminho. Pessoas que não creem no teu milagre, pessoas que não creem na tua vitória. Jesus tirou as pessoas que não acreditavam no milagre, só andou com ele Pedro, João e Tiago. Eu quero te dizer uma palavra do Senhor: comece a ver a quem anda com você, se acredita no teu milagre, que se acredita que Jesus vai mudar a história. Porque eu aprendo com essa palavra que nós precisamos tirar da nossa vida tudo que nos atrasa, tudo que não acredita no milagre da nossa vida. Antes do milagre, pastor, ele tirou quem não acreditava no milagre. E quando Jesus chegou naquela casa, louvado seja o nome do Senhor, pessoas estavam tristes, sofrendo. Mas o lugar que Jesus chega, a história muda. Se permita Jesus chegar na tua casa hoje, para Ele mudar esse decreto, tirar essa tristeza, tirar esse sofrimento, porque só basta uma palavra para mudar a história. Levanta. O projeto está se levantando nessa noite. Começa a profetizar dentro da tua casa, levanta. Começa a profetizar dentro da tua vida, levanta. Esse ministério que estava parado vai se levantar. Aquele marido
que não quer vir para o culto, Deus vai levantar como obreiro na casa. Começa a glorificar, começa a profetizar na tua vida, que essa porta de emprego vai se abrir. Só basta uma palavra de profeta nessa noite. Começa a declarar a tua vitória, começa a declarar que Deus vai mudar esse cenário, que vai mudar. Começa a falar com Deus e receber a tua vitória, porque tem uma palavra do altar aqui, sendo lançada por a tua vida, sendo lançada sobre a tua casa. Esse decreto do que qual o Senhor está te entregando é de vitória. Envergonhado e confundido serão seu adversário. Assim te fala o Senhor nessa noite. A Bíblia diz que quando Jesus chega naquele lugar, aquele projeto que estava morto, ele reviveu. Esse capítulo, ele é interessante, irmãos, porque Jesus fala de 2 milagres. Se nós olharmos, existe um grande contraste, uma grande diferença. Um é homem, a outra é mulher. Um tem uma filha de 12 anos e outra está 12 anos padecendo de uma grande enfermidade. Um tem nome, a outra não tem nome. Um é maioral da sinagoga, a outra não tem direito de entrar na sinagoga porque ela é excluída. Um tem dinheiro, a outra está falida. Um é são e a outra está doente. Um quer o milagre para sua filha, a outra quer o milagre para si. Um queria que Jesus tocasse e a outra queria tocar em Jesus. Aqui tem um grande contraste, tem uma grande diferença, mas todos dois se prostraram no pé de Jesus e receberam a sua vitória. Todo aquele que se prostra diante de Jesus, ele tem resposta, ele tem vitória. Eu tenho uma palavra para você nessa noite: quer receber a vitória do Senhor? Se prostra diante dele, que ele sim pode responder e te dar vitória nessa noite. Se prostra diante de Jesus. Jesus não quer saber do teu status, não quer saber da tua condição social, ele só quer que você se prostre diante dele. Foi diante dos pés de Jesus que teve esses 2 milagres. Eu não sei o que veio buscar aqui nessa noite, mas se prostra diante de Jesus, que ele sim tem vitória para a tua vida.